Meus queridos alunos, hoje a Martelo está representando o Miguel, de Viva, a Vida é uma Festa. Este filme é muito lindo, pois Miguel vai atrás de seus sonhos de ser músico, mesmo com a proibição de sua família. O México é um lugar lindo, com uma cultura diferente e incrível. Assistam a esse lindo desenho. Quem já assistiu sabe que é bom. Ganhou o Oscar de melhor animação em 2018. Agora, a Martelo não pode deixar de cantar o clássico do filme. Lembre de mim, mesmo que eu tenha de partir. Lembre de mim. Meus amores, hoje é uma terça-feira. Hoje é uma terça-feira, dia 29/9. Vocês, hoje, vão fazer os exercícios da interpretação de texto, da página 402. Esse texto, meus amores, é para a aula. A Martelo vai ler para vocês e vamos também falar sobre o período composto por coordenação. Vamos lá, então? Página 402, cada um pegou o seu livro. Isso aí. Caderno, livro, caneta, os dois do lado. O cantor e o compositor, Gion, integrantes da banda Bangtan Boys, ou BTS, em entrevista respondeu algumas perguntas. Propositalmente, retiramos de alguns períodos elementos muito importantes, alguns sinais de pontuação. Assim, leia o fragmento da entrevista com a atenção e dê às frases a pontuação adequada. Primeiro, qual era o seu emprego dos sonhos quando criança? Vamos à entrevista. Quando eu era criança, eu estava no ensino fundamental. Ser um jogo de badminton. Depois, meus pais compraram um computador. Eu me interessei por jogos e quis um emprego nessa área. Como os membros do grupo celebraram seu aniversário em 2017? Jungkook respondeu: nós estávamos todos ensaiando, dançando e cantando. Daí as luzes apagaram do nada, a ponta se abriu e o Jimmy e o V entraram segurando um bolo. Quando você sente que se tornou adulto? Jungkook: eu fiz 20 anos na idade internacional em setembro, mas, na realidade, eu continuo uma criança no coração. Então, de verdade, eu não sinto que eu virei adulto para valer. É pedido, meus amores, que nós coloquemos o ponto de pontuação adequado no texto. Então, nós sabemos que todas as perguntas vocês vão colocar a interrogação. Qual era seu emprego dos sonhos quando criança? Interrogação. Como os membros do grupo celebraram o seu aniversário em 2017? Interrogação. Quando você sente que se tornou um adulto? Interrogação. Na primeira pergunta, vocês vão colocar um ponto final no texto. Não é isso? Um ponto final no texto. Por jogos e quis um emprego nessa área. Ponto. Na segunda pergunta, vamos usar as vírgulas e o ponto final. Nós estávamos todos ensaiando, vírgula, dançando e cantando. Daí as luzes apagaram do nada, vírgula, a porta se abriu e o Jimmy e o V entraram segurando um bolo. Ponto. Terceira pergunta, não esqueça da interrogação.
Já na resposta, eu fiz 20 anos na idade internacional em setembro. Mas, vírgula, na realidade, vírgula, eu continuo uma criança no coração. Então, de verdade, eu não sinto que eu virei adulto para valer. O ponto final. E a última pergunta do texto: em que momento você sente que ainda é uma criança? Interrogação, né, meus amores? Ele responde, por exemplo, quando eu assisto ou penso sobre um vídeo, vírgula, ou uma entrevista, ponto. Quando eu leio os comentários das pessoas, vírgula, eu sinto que me falta algo, vírgula, pois pensam de um ponto de vista muito mais abrangente que o meu. Nesses momentos, vírgula, eu sinto que talvez ainda me falte profundidade. A vírgula separa orações. E o ponto final, uma frase declarativa. A interrogação, uma frase interrogativa. Vamos então, meus amores, à questão dos exercícios. Mas antes disso, a Martelo quer fazer um comentário com vocês. Vamos entender o que é um período, né? Um período composto por coordenação. No período composto por coordenação, as orações se ligam pelo sentido e há uma relação de independência sintática entre elas. A Luísa Luna, no plantão de dúvidas, até me perguntou, professora Martelo, o que é independência sintática? Primeiro vamos entender o que é uma frase. Frase é todo enunciado de sentido completo. Eu falo, oi, se vocês entenderem, é uma frase. Olá, é uma frase. E toda frase que contém verbo, é chamada de oração. Exemplo, não está aqui no monitor, né? Não está aqui no slide de vocês. Martelo está fazendo de cabeça. Uma frase que tem verbo é uma oração. Me dá um exemplo, Martelo. Olá, o dia está lindo. Está lindo. Eu tenho o verbo aí. Então, essa frase é uma frase verbal. Logo, é uma oração. O meu período é onde ficam, né, as orações. As orações ficam em um período. Ou seja, quando eu delimito por um sinal de pontuação. Quais sinais? Na verdade, mais de um. Ponto final, exclamação, interrogação ou reticências. Olha o que está escrito aqui. Período composto por coordenação. No período composto por coordenação, as orações se ligam pelo sentido, mas não existe dependência sintática entre elas. Ou seja, é independente uma oração da outra. Vamos ao exemplo. Andei e cantei. Ponto. Neste caso, eu tenho um período. Quem é que está delimitando meu período? Meu ponto final. Dentro deste período, eu tenho um período composto. Por que composto? Porque ele é formado por mais de um verbo. Qual é a frase? Andei e cantei. Quem são os verbos? Andei. O outro verbo? Cantei. Então, tem dois verbos. Eu tenho duas orações dentro deste meu período. Andei, primeira oração. Estão acompanhando aqui na tela? Andei, primeira oração, e cantei, segunda oração. Meus queridos, as orações coordenadas, elas são independentes. O que eu quero dizer com isso? Quando eu digo eu andei, dá para entender. Eu não preciso completar a minha oração. E cantei. Eu não preciso da segunda oração para compreender a primeira.
por isso que a relação é de independência. As orações coordenadas são classificadas em assindéticas e sindéticas. Guardem esse nome. As orações coordenadas, que são independentes, são classificadas em assindéticas e sindéticas. Assindéticas, as orações assindéticas não têm conjunção, não são introduzidas por uma conjunção. E as orações coordenadas sindéticas são introduzidas por conjunções. Então, voltando, a sindética não tem conjunção na oração e sindética tem conjunção na oração. Vamos ao exemplo. Assisti ao filme, depois escrevi a resenha. Ponto. Eu tenho um período. O meu período tem quantos verbos? Ah, professora Martelo, tem 2. Assisti e escrevi. Tem 2 verbos. Se eu tenho 2 verbos, eu tenho quantas orações? 2 orações. Mas vejam vocês que eu não tenho conjunção. Martelo, eu não me lembro o que é uma conjunção. São aquelas palavrinhas. Mas, porém, e, logo, por isso, portanto, porque não tem conjunção separando uma oração da outra. A Martelo vai dizer, quem é a oração A? Assistir ao filme. Quem é a oração B? Depois escrevi a resenha. Vejam que depois da oração A, eu não tenho uma conjunção ligando a oração B. Então, assistir ao desenho é chamada de oração coordenada sindética. Primeiro que não há uma relação de dependência. Quando eu falo assistir ao desenho, dá para entender. Não é isso? Não tem conjunção, até porque assistir é verbo, ao é preposição mais ativa e filme é substantivo. Não tem conjunção. E a oração B? Depois escrevi a resenha. Também não tem conjunção. Então, as 2 orações são chamadas de orações coordenadas assindéticas. A Martelo vai perguntar, tem conjunção? Vocês vão responder assim, ó. Vou voltar. Tem conjunção nesse período? A de assindética. Vamos, então, entender o que é uma oração coordenada sindética. Sindéticas são introduzidas por uma conjunção chamada coordenativa. Não é difícil. São introduzidas por uma conjunção chamada de coordenativa. Exemplo, trabalho muito, mas não estou cansado. Trabalho muito, mas não estou cansado. Quantos verbos? Não escutei. Isso, meus amores, 2 verbos. Quais? Isso, trabalho, respondendo junto com o Martelo. Trabalho e estou. Se eu tenho 2 verbos, eu tenho quantas orações? 2. Show! E tem quantos períodos? 1. Quem é que está delimitando meu período? Meu ponto final. Então, eu tenho um período com 2 orações. Vamos ver se há uma relação de dependência ou independência. Quando eu digo na oração A, trabalho muito, dá para entender. Eu não preciso falar, mas não estou cansado para compreender que eu trabalho. Então, há uma relação de independência sintática. Ficou claro? Hein? A Luísa perguntou a Martelo, no plantão de dúvidas. Eu estou sentindo falta de vários alunos. Vamos lá, então. Trabalho muito, não tem conjunção, chamado de oração oração coordenada assindética.
Vou repetir. Trabalho muito. Eu tenho verbo e advérbio. Aí não tem conjunção. Tem conjunção? Quero todo mundo com a cabecinha. Assindética. Vamos para a segunda oração. Não estou cansado. Tem conjunção? Sim. Repitam. Tem conjunção? Sim. Então, ela é sindética. Quem é a conjunção ali, meus amores? O mais. Então, mas não estou cansado é uma oração coordenada sindética. Ok? Neste período, eu tenho uma oração coordenada assindética, não tem conectivo, conjunção, e eu tenho uma outra que eu chamo de B, mas não estou cansada, de oração coordenada sindética. Sendo orações coordenadas sindéticas, meus amores, as orações coordenadas sindéticas estão classificadas em 5 tipos. 5 tipos. Primeiro, são aditivas. Martelo, o que quer dizer aditiva? Valor de soma. Soma. Existem várias conjunções aditivas. Quais são? E, nem, mas também. Olha o exemplo. Mandei uma mensagem e, olha a conjunção E, ela já respondeu. Então, e ela já respondeu é uma oração coordenada sindética aditiva. Por que, professora Martelo? Porque tem valor de adição. Ok. Adversativas. Adversativas são aquelas conjunções que têm valor de contrariedade, oposição de ideias, há uma quebra de expectativa. Quais são? Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto, não obstante, todas elas são sinônimas. Então, eu tenho um exemplo. Ganhei um celular novo, mas ele estava com defeito. Olha a quebra de expectativa. Se você ganhou o celular novo, ele era para estar perfeito. Não, mas ele estava com defeito. Esse mais aí dá uma ideia de oposição, uma quebra de expectativa. Professor, eu posso substituir por outra? Posso. Ganhei um celular novo, contudo, ele estava com defeito, porém, ele estava com defeito. Só vamos recordar. Nessa frase, ganhei, né, nesse período, ganhei um celular novo, mas ele estava com defeito. Ganhei um celular novo é uma oração coordenada assindética, porque não tem conectivo. Onde está o conectivo? Na oração B, o mais. Mas ele estava com defeito. Então, é uma oração coordenada sindética. Sendo sindética, meus amores, eu vou ter que classificar. O mais tem valor de adversidade. Terceira, alternativa. Né? A alternativa, na verdade, é uma alternância, uma escolha. Ou, ora, já, quer. Como assim, professora? Ou estudo para a prova ou tiro nota baixa. Não é isso? Ou estudo para a prova ou tiro nota baixa. Você faz uma coisa ou outra. Ora quer um brinquedo, ora quer um celular, um computador. Então, ideia de escolha. Alternativas, né? Agora vamos para conclusivas. Ideia de conclusão. Quais são as conjunções? Pois, portanto, por isso, tem mais. Por conseguinte, eu acho tão bonita essa conjunção. Então, logo, portanto, né? Como tem ali. Vamos ao exemplo. Meu irmão caiu da bicicleta. Meu irmão caiu da bicicleta. Por isso, cortou o braço. Então,
conclusão. Vou dar um outro exemplo. Choveu, logo o chão molhou. Se choveu, lógico que o chão vai molhar. Ideia de conclusão. Então, por isso, cortou o braço é uma oração coordenada sindética, porque tem conjunção. Sim. E o valor semântico, Martelo, o que é valor semântico? Significado. É de conclusão, por isso que ela é conclusiva. E Martelo disse que são 5. Explicativas. Tem valor de explicação. Por quê, por quanto, pois. São as conjunções. Estude, porque é importante, sabemos disso. Vamos ao exemplo aqui. Pegue o guarda-chuva, pois está começando a chover. Posso substituir por porquê? Pode. Pegue o guarda-chuva, oração coordenada assindética, pois está começando a chover. Vamos botar um acento naquele A, né? Está. Oxítona terminada em A. Vamos aproveitar e falar da acentuação gráfica. Está começando a chover. Show! Então, tem 5 tipos, hein? 5 tipos. Guardem as conjunções aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas. Elas possuem valores semânticos. Semântico significa, meus amores, significado, sentido. Ok? Vamos lá, então. Mais exemplos. Aditiva. Ele comprou o terno e voltou logo. A Martelo deixou em amarelo a oração que tem conjunção. Então, uma oração coordenada sindética aditiva. Adversativa. Estudei muito, mas não passei. Mas não passei, uma quebra de expectativa. Adversativa. Conclusiva. Analisei o projeto. Por isso, posso apresentá-lo. Já que está pronto, pode apresentá-lo. Por isso. Alternativa, escolha. Ora lê, ora escreve. Explicativa. Volte logo, pois vai chover. Está explicando por que vai chover. Meus queridos, é uma matéria tranquila, só que vocês terão de guardar os conectivos. O que são conectivos? São conjunções. Qual é o papel da conjunção? Ligar uma oração a outra. Vou dizer, ligar uma oração a outra. O nosso slide está lindo. Estão gostando? Curtam muito o slide, hein? Aqui, a Martelo trouxe uma charge para vocês. Aí o lobo mau clonou o cartão da vovozinha, sequestrou o chapeuzinho e pediu um resgate altíssimo. É para que vocês vejam a conjunção, o conectivo e com ideia de adição. Ok. Vamos lá, então? Aqui nós temos o texto, né? É bom para vocês prestarem atenção. Olha aí. Qual era seu emprego dos sonhos quando criança? Mais uma vez, ó, é para que nós pontuemos a interrogação em todas as perguntas. Tá vendo? Colocar as vírgulas no texto para vocês conferirem. Vamos lá, então. Vamos para a página 403. Na página 403, questão 2, 2A e 2B, 403. As entrevistas são uma das formas que temos de obter informações sobre algo ou alguém. Com base na entrevista analisada na questão anterior, responda as perguntas a seguir.
Que informações foram obtidas? Que o entrevistado já sonhou ser um jogador de badminton, que seus amigos fizeram uma surpresa de aniversário para ele. Acertaram? Na verdade, é um trabalho de aula, né? Vocês vão dar uma pausa no vídeo e depois vão confirmar as respostas. Que o entrevistado já sonhou ser um jogador de badminton, que seus amigos fizeram uma surpresa de aniversário para ele. 2B. A partir da sua resposta à questão anterior, esclareça. Qual foi o principal objetivo do entrevistador? Saber informações pessoais do artista, não ligadas diretamente à sua carreira, né? Que saber informações pessoais do artista. Aqui, meus amores, também esse texto é para pontuar, ó, o que está em azul, tá vendo? Quando eu assisto ou penso sobre um vídeo, vírgula, ou uma entrevista. Quando eu leio os comentários das pessoas, eu sinto que me falta algo, botar mais uma vírgula ali, antes da conjunção, né? Pois pensam de um ponto de vista muito abrangente que o meu ponto. Nesses momentos, vírgula, eu sinto que talvez ainda me falte profundidade. Ponto. Confiram, tá? A pontuação. Ok? Questão número 3, meus amores. Atente para o seguinte período retirado da entrevista. Por que período? Eu sei que vocês já sabem. Por que período? Eu tenho o meu ponto final. Na verdade, vocês estão escutando um latido de um cachorro? Eu sei quem é. É o Dante. Ele está me acompanhando. Olha aqui o Dante. Eu vou pegar o Dante para vocês olharem. Só um minutinho. Vão curtindo aí o meu slide. Olha o Dante, gente. E olha o meu Dante. Olha aqui, meus amores. Estou achando graça da minha maquiagem. Deixa eu ajeitar aqui, ó. Ao vivo é assim mesmo, né? Vamos lá. Olha o meu Dante. Que linda! Olha. Vamos lá? Mamãe está gravando, tá, meu amor? Vamos lá, então. Então, meus amores, atente para o seguinte período. O período é o meu ponto final. Tudo isso é um período. Depois, meus pais compraram um computador, eu me interessei por jogos e quis um emprego nessa área. A primeira pergunta, olha, esse ponto final aí é o meu período. A primeira pergunta, 3A, há quantos verbos? Quantos verbos eu tenho? Compraram, interessei e quis. Não é isso? Ó, compraram, interessei e quis. Então, se eu tenho 3 verbos, eu vou ter 3 orações. A resposta é 3A, 3 verbos. B, quantas orações você identifica nesse período? Eu conto o número de orações pelo número de verbos. Então, 3 orações. Então, meus amores, eu tenho 3 orações e um período. Foi? Próxima. C. Vimos que o período composto depende da relação estabelecida. Pode apresentar entre as orações uma relação de coordenação ou subordinação. Sabendo disso, identifique se o trecho exposto apresenta orações coordenadas ou subordinadas. Em seguida, separe cada uma das orações escrevendo-as abaixo. Ele quer saber se esse período ele é coordenado ou subordinado. Vamos lá.
A Martelo disse que a minha oração coordenada tem uma relação de independência sintática. Olha o exemplo aqui. João canta e ri. João canta e ri. Ponto. Eu tenho um período. Tem 2 verbos. Quem são? Quem são? Eu quero interação com vocês. Isso, canta. Ri. Então, eu tenho 2 verbos. Quem é a minha primeira oração? João canta. Quem é a minha segunda oração? E ri. Quando eu falo João canta, dá para entender? Dá. Então, minha relação é uma relação de independência sintática. Eu não preciso da segunda oração para compreender a primeira. Logo, o meu período é coordenado. Relação de independência, ok? Que tem até aí uma oração coordenada sindética, erri, né? Aditiva. O que é uma subordinada? Há uma relação de dependência. Há uma relação de dependência. Vamos ao exemplo. Eu disse que ele é feliz. Vamos botar em letra maiúscula, né? Eu disse que ele é feliz. Quantos verbos? 2. Eu disse, o verbo dizer, disse. E qual é o outro verbo? É, do verbo ser. Eu sou, tu és, ele é. Então, tem 2 verbos. Quantos períodos? 1, que eu tenho um ponto final. Um período com 2 orações. Mas, neste período, eu tenho uma relação de dependência, por isso que vai ser subordinada. Quando eu falo eu disse, dá para entender? Não. Vocês vão me perguntar o quê? Então, que ele é feliz é importante para a compreensão do texto, para a compreensão do sentido. Então, uma oração depende da outra, por isso é subordinada. E a pergunta do texto é: vimos que o período composto, dependendo da relação estabelecida, pode apresentar entre as orações uma relação de coordenação e subordinação. Sabendo disso, identifique se o trecho apresenta orações coordenadas ou subordinadas. E a resposta é: apresenta, 3C, apresenta orações, o trecho, né? Apresenta orações coordenadas. A Martelo botou em cores diferentes para que vocês vejam aí cada oração. Depois, meus pais compraram um computador, dá para entender. Eu me interessei por jogos. E a última oração, e quis o emprego nessa área. Vejam vocês que a relação é de independência sintática, ok? Eu estou tirando a dúvida de todos vocês, que foi uma dúvida da Luísa Luna, no dia do plantão de dúvidas. Agora, questão número 4. A questão número 4 está na página 404. Agora, assinale a única alternativa que apresenta o mesmo tipo de oração da questão anterior. Uma oração coordenada. É a letra B. A porta se abriu e o Jimmy e o V entraram segurando um bolo. Ok? Quando eu falo a porta se abriu, ok. Dá para entender. Então, 4, letra B. 5. Agora analise o período abaixo. Vamos lá. Quando eu leio os comentários das pessoas, eu sinto que me falta algo, pois pensam de um ponto de vista muito mais abrangente que o meu. Guardaram? Eu vou repetir. Quando eu leio os comentários das pessoas, eu sinto que me falta algo, pois pensam de um ponto de vista muito mais abrangente que o meu. A questão 5A. Vamos lá, então, para a questão 5A. 5A.
Como se classifica? Acompanha aí o livro de vocês. A palavra destacada neste período é o pois. Vamos voltar para martelo ver? Vamos lá, vou voltar à tela anterior para vocês olharem. Olha lá, que está em negrito. Pois, isso. Então, vamos à resposta. 5A é uma conjunção. Qual é o papel da conjunção? Ligar orações. Isso. E B, 5B. Qual é a relação de sentido expressa pela palavra destacada? Vocês guardaram? Memorizaram o pois? Quando eu leio os comentários de pessoas, eu sinto que me falta algo porque pensam de um ponto de vista mais abrangente que o meu. Explicação. Isso. Muito bem. Vamos para 5C, meus amores. Estou gostando de ver. Caderno organizado, um capricho, todo mundo gostando da aula da Martelo. Se vocês tiverem dúvidas, nossos encontros são todas terças e quintas e eu aguardo vocês. 5. Como se classifica a oração introduzida pela palavra destacada? É uma oração coordenada sindética e explicativa. Show? Vamos a 6. As orações coordenadas a seguir não deixam clara a verdadeira relação de sentido que mantém entre si. Reestruture-as, fazendo as necessárias adaptações para formar um só período. Olha só. As orações coordenadas não deixam clara a verdadeira relação de sentido que mantém. Vamos reestruturar e formar um só período. Aqui eu tenho assim, letra A. Vitória só tem 6 anos, ponto. Ela faz perguntas de gente grande, ponto. Olha aí no livro de vocês, na letra A, página 404. Eu tenho 2 períodos simples. O que é período simples? É o período formado por um só verbo. Um período formado por um só verbo. Show! Então, vamos transformar em um único período. Ou seja, vamos ligar por uma conjunção e o primeiro ponto final vai desaparecer. Vai ter um só, se ele só quer um período. Vamos lá. 6A. Vitória só tem 6 anos, mas faz perguntas de gente grande. Professora, por que foi usado mais? Quebra de expectativa. Ela é uma criança, faz perguntas de gente grande, ideias opostas, por isso que foi usado mais. Martela, não quer usar o mais, pode usar. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto, não obstante, quaisquer desses conectivos. Vamos a 6B. Ele não veio para o jantar e não telefonou para avisar. Usei o E com ideia de soma. 6C. Muitos alunos não sabiam responder as perguntas da prova, por isso as notas foram muito baixas. Foi usado aqui uma conjunção conclusiva. Martelo, não quero usar o por isso. Meus amores, usem o portanto, o logo ou então. Não vai afetar o sentido do nosso período, tá? E 6D. Muitos alunos. 6D. Tome a sopa toda, pois está muito gostosa. Tome a sopa toda, pois está muito gostosa. Martelo, quero ver. Eu quero ver agora. Tome a sopa toda. É uma oração coordenada assindética ou sindética? Possui conjunção? Todo mundo. Significa a de assindética.
Pois está muito gostosa. Tem conjunção? Sim. Sim de quê? Sindética. Então, esse pois, tome a sopa porque está muito gostosa. Tem ideia de explicação. Ok? Acabou a nossa aula, mas eu quero que vocês peguem a agenda para casa, páginas 405 e 406. Vou repetir, páginas 405 e 406. Lembre de mim